Muito bem, pessoal, prosseguindo aí com os nossos estudos em relação ao tema desafios da fé cristã nos tempos pós-modernos, né? E hoje a gente quer falar sobre o pós-modernismo e uma importante doutrina bíblica que é a doutrina da regeneração. Exatamente, creio que você já ouviu falar dessa doutrina. Regeneração é ser gerado de novo, é nascer de novo. É uma experiência bíblica das mais importantes. Na verdade, é a experiência pela qual nós, de fato, entramos no reino de Deus. Porém, vamos falar um pouquinho sobre a doutrina da regeneração, mas antes, eu quero ler aqui com vocês Romanos capítulo 3, o versículo 23 ao 26, que diz assim, Romanos 3, do 23 ao 26, olha só. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então essa passagem bíblica fala da necessidade que todos nós temos da regeneração, de sermos regenerados. Porém, antes de falarmos da importância da regeneração e da necessidade que nós temos de viver essa experiência, vamos ver aqui os pressupostos pós-modernos contra a doutrina da regeneração, porque o pós-modernismo traz esse pensamento de que não é necessário uma regeneração, né? E quais são os pontos, quais são os pressupostos que a pós-modernidade traz que é contra a doutrina da regeneração ou que torna desnecessária a regeneração, a experiência da regeneração. Primeiramente, não há transgressão onde não houve propósito. Olha só, este insano enunciado é do pensamento pós-moderno. Isto equivale a dizer que o homem surgiu por acaso, sem qualquer propósito nem disposição intencional de uma mente superior, ou seja, a mente de Deus, em criá-lo. Em outras palavras, não existe pecado ou transgressão do homem contra Deus e contra o seu semelhante. É o mesmo pensamento maligno que permeou a história de Israel e que caracteriza o ímpio em todas as suas cogitações. Não há Deus, conforme diz lá no Salmo 10, no versículo 4. Não há pecado, não é? E a vida consiste meramente no prazer mundano, nos bens terrenos, no dia em que estamos vivendo, sem qualquer esperança de vida eterna e feliz com Deus. Isso é um dos pressupostos do pós-modernismo. Não há transgressão onde não houve propósito, então não há pecado. De certa forma, é exatamente isso que esse entendimento, que esse pensamento, que esse enunciado quer dizer. Não há pecado, o homem não pecou, até porque, segundo esse pensamento, a nossa existência não tem propósito. Existimos simplesmente por existir, não por causa da vontade de um Deus soberano ou coisa parecida. E então o pós-modernismo nega que há um propósito na existência da humanidade, inclusive nega a falibilidade humana no sentido do pecado, no sentido da transgressão do ser humano. A segunda coisa, o pecado é o produto da manipulação religiosa. O segundo pressuposto do pós-modernismo é que o pecado é produto de manipulação religiosa. E isso é um outro ensino desse pensamento. O pós-modernismo, portanto, não é apenas uma corrente filosófica, é também, de certa forma, uma religião, né, que avassala o ser humano, uma vez que vê o pecado como parte de uma manipulação religiosa e não como um fato, como uma realidade que prejudica a existência da humanidade. E detalhe, o que quebrou a relação do homem com Deus foi o pecado. E pecar significa errar o alvo. O homem errou o alvo, né? O alvo da adoração, o alvo do servir, o alvo da vontade divina, o alvo do propósito de Deus. Nós temos visto que a humanidade constantemente erra esse alvo, e esse é o pecado, né? Por assim dizer, uma desobediência consciente da vontade de Deus. Terceiro, outro pressuposto é que o homem é um ser que está sempre melhorando por si mesmo, como se não dependesse de Deus. O humanismo, que é base, que é fundamento do pós-modernismo, ao contrário do que ensina a doutrina bíblica da regeneração, apregou que o homem está sempre melhorando por si mesmo em todos os sentidos, o que equivale a dizer que ele não precisa e nem depende de Deus. A psicologia
que hoje, infelizmente, muitos dos seus postulados acata, aceita o humanismo, ensina que a formação do caráter ideal na criança depende tão somente da interação do indivíduo com o meio ambiente. Então, há uma negação, né, de que há uma afirmação de que o ser humano não precisa de nada da parte de Deus para melhorar. Ele melhora por si mesmo, ele melhora sozinho, né? Ele melhora por ele mesmo. Então não há necessidade de uma regeneração bíblica, de uma regeneração espiritual, uma vez que o ser humano seria, segundo o pensamento pós-moderno, pautado no humanismo, capaz de melhorar sozinho, de melhorar por si mesmo. Será que isso é verdade? E quarto pressuposto é que o aperfeiçoamento máximo do ser humano, que pode ser atingido, esse aperfeiçoamento máximo do ser humano. O humanismo pós-modernista afirma isto abertamente, que o ser humano pode alcançar um aperfeiçoamento por si próprio, por si mesmo, sem a ajuda de nenhuma outra força, de nenhuma outra fonte de poder, ok? Assim nós temos esses pressupostos do pós-modernismo, mas temos os pressupostos bíblicos que confirmam a doutrina da regeneração. E o primeiro pressuposto é que o homem foi criado por Deus em perfeição. Deus criou o ser humano perfeito, e tanto é que lá no relato do livro de Gênesis, Deus fala que viu que era, e foi bom, né? Viu Deus que era muito bom, ou seja, Deus depois de criar o ser humano, Deus viu ali o que ele tinha feito, Deus se admirou da sua criação, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, foi criado perfeito, Deus o criou perfeito, ok? Olha que maravilha, né? Que coisa linda isso aqui. Então veja, essa verdade bíblica permanece intacta através dos séculos e ninguém jamais poderá alterá-la. O homem não surgiu do acaso, como ensinam os humanistas, mas foi criado à imagem e semelhança de Deus. O segundo pressuposto bíblico acerca da necessidade, acerca da doutrina da regeneração, é que o homem pecou e foi afetado pelo pecado, né? Infelizmente, porém, o inimigo de Deus e de nossas almas, interagindo enganosamente com o livre-arbítrio do homem, seduziu-o, e por meio dele o homem introduziu o pecado e a morte no mundo, conforme diz lá Romanos 5:12. Então veja que o homem errou o alvo, ou seja, ao invés de obedecer à orientação de Deus, o homem fez a sua própria vontade, influenciado, claro, pela serpente ali no jardim do Éden, e o homem então foi alvo, né, do seu próprio ato, porque ele errou o alvo e para si próprio ele girou, vamos botar assim, virou os mísseis da condenação, né? Então o homem não só pecou, como foi afetado pelas consequências do pecado, e conforme diz a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte. A terceira premissa, o terceiro pressuposto bíblico a favor da doutrina da regeneração é que o homem necessita da regeneração. O homem precisa ser gerado de novo. O homem precisa da experiência do novo nascimento. E Cristo veio exatamente para quê? Para restaurar todas as coisas a partir do homem. Deus opera hoje uma restauração em mim e em você através da pessoa do Espírito Santo. A doutrina da regeneração, inclusive, é uma doutrina fundamental na igreja do Nazareno. Nós temos um artigo de fé número 9 que fala sobre essa doutrina, né? Na verdade fala não só da regeneração, como da adoção também. Olha só, e a justificação, né? Cremos que a justificação, seguindo aqui juntamente nesse mesmo artigo de fé, é aquele ato gracioso e judicial de Deus pela qual ele concede pleno perdão de toda a culpa, a remissão completa da pena pelos pecados cometidos e a aceitação como justo a todos aqueles que creem em Jesus Cristo e o recebem como Senhor e Salvador. Esse é o primeiro ato de Deus, justificação. Segundo, cremos que a regeneração, ou o novo nascimento, é aquela obra da graça de Deus pela qual a natureza moral do arrependido, que confia em Deus, é vivificada espiritualmente, recebendo uma vida distintamente espiritual capaz de fé, amor e obediência. Então a regeneração faz isso, opera isso. Terceiro, cremos que a adoção, que é o terceiro ato aqui, juntamente com a regeneração e a justificação, é aquele ato gracioso de Deus pelo qual o crente justificado e regenerado se constitui um filho de Deus. Ou seja, ele foi justificado, ele foi regenerado e agora ele é adotado como filho, filha de Deus. Cremos então que a justificação, a regeneração e a adoção são simultâneas na experiência daqueles que buscam a Deus e são obtidas na condição de haver fé,
precedida pelo arrependimento e que o Espírito Santo testifica desta obra e estado de graça. E daqui para frente nós temos aí, depois desse ato, a inteira santificação, o batismo com o Espírito Santo. Mas veja que a regeneração é uma doutrina bíblica básica, apesar dos pressupostos do pós-modernismo. E a conclusão a que chegamos é que enquanto o mundo continua em busca da nova humanidade através dos caminhos do pós-modernismo humanista, negando a necessidade da regeneração bíblica, nós, os cristãos redimidos pelo sangue de Cristo, reafirmamos com ousadia os fundamentos da sua doutrina, sem a qual o revestir-se do novo homem jamais poderá ser alcançado. E vale lembrar que, apesar dos tempos que mudam, a palavra de Deus, que é imutável, ela permanece e permanece, né? Mesmo passando os céus e terra, continua a dizer. O que a palavra de Deus continua a dizer para mim e para você? Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, 22, 24. Então veja, a regeneração continua sendo uma doutrina bíblica fundamental, apesar dos pressupostos do pós-modernismo. Que você possa ter isso aí fixo na tua mente. Independente do que diga, independente dos tempos que mudam, a doutrina bíblica não muda, a palavra de Deus não muda. Ela passa os céus, passa a terra, mas como disse Jesus, a palavra de Deus permanece para sempre. E assim também a necessidade da regeneração humana. Passe o tempo que passar, mude os tempos que passarem, o homem vai continuar necessitando de viver essa preciosa experiência de Deus na sua vida. Nós precisamos ser regenerados, né? A partir do momento que somos justificados, somos regenerados e assim adotados como filhos e filhas de Deus, ok? Deus abençoe a sua vida, muito obrigado por ter assistido essa aula, continue ligadinho aí no nosso canal, curta, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa aula e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui, valeu!